Olá, a paz do Senhor. Vamos falar hoje, estamos aqui mais um dia, né, para o nosso estudo, e hoje a gente vai estar falando sobre algumas personalidades do livro de Juízes. Tá? A gente vai entender um pouquinho essas características desses personagens que a gente vai estar falando e como a gente pode utilizá-los como espelho para a nossa vida, né, para a nossa caminhada com o Senhor. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu quero te apresentar a minha vida, a vida da minha família, eu quero te apresentar a vida de cada um que está me assistindo neste momento, que o Senhor possa estar visitando, Pai, dê ordem aos seus anjos para proteger a família, para proteger a casa, para proteger, Pai amado, o interior de cada um, Senhor. Cuida, Pai, limpa a mente, purifica, Senhor amado, os ouvidos, que todo impedimento, Pai amado, deles ouvirem a Tua ministração, de ouvirem a Tua palavra, de aprenderem mais de Ti, Senhor amado, caia por terra em nome de Jesus, e que eles venham ser edificados, Pai amado. Unja, Pai amado, meus lábios, unja, Senhor amado, minha mente, e que toda palavra proferida por mim seja oriunda do Teu Espírito, Senhor, seja direcionada pelo Teu Espírito, e não pela minha carne, nem pela minha razão, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amados, vendo o livro de Juízes, ficou muito claro para mim, e é assim, né? É incrível como as maravilhas de Deus, ela se renova a cada momento. Você lê o mesmo texto, mas a cada vez que você lê, Deus te dá um ensinamento novo, te dá uma orientação maior, né? Te dá uma orientação diferente. E eu entendo que essas diferenças é exatamente por conta da nossa evolução. Nós aprendemos, nós somos forjados e estamos cada vez mais aptos a entender a complexidade. E quanto mais entendemos essa complexidade, mais nós somos abençoados, porque nós sabemos como caminhar de uma forma correta, mas nós somos tratados e assim menos machucados, né? Ficou muito claro. Era algo sabido, tal, mas o bonito é a gente saber que a palavra de Deus também diz isso, né? O homem, ele tem uma necessidade muito grande de ser direcionado. O homem, ele não anda por si só, ele precisa de uma direção. E o livro de Juízes ficou muito claro, porque enquanto eles tinham um líder, enquanto estavam com Moisés, sabiam o que fazer, reclamavam, claro, tal, mas sabiam o que tinha que fazer. Quando estavam com Josué, sabiam o que tinha que fazer. E de repente se viram sem ninguém. Não tinha Moisés, não tinha Josué, não tinha mais ninguém. E agora, para onde a gente vai? Então cada um fazia aquilo que achava que estava certo. Cada um se guiava pela sua própria mente. E aí a gente começa a ver que as pessoas começam a se perder, né? Se a gente vê ali em Juízes 2, capítulo 1 a 3, a gente ouve o seguinte: o anjo do Senhor foi de Gilgal a Boquim e disse aos israelitas: eu tirei vocês da terra do Egito e os trouxe à terra que havia prometido aos seus pais. Eu disse: nunca quebrarei a aliança que fiz com vocês. Não façam nenhum acordo com os moradores dessa terra. Pelo contrário, derrubem seus altares. Mas vocês não fizeram o que eu disse. Em vez disso, o que fizeram? Se aliaram a eles. Os israelitas se aliaram aos moradores da terra. Versículo 3. Agora eu digo que não tirarei este povo do caminho de vocês. Eles serão seus inimigos e os deuses deles vão ser tentações em suas vidas. O povo fez parceria com quem estava lá na terra, né? E não derrubou os altares. Então o que aconteceu? Começou a ter uma mistura muito grande de crenças, de deuses. E aí o povo, os israelitas, começaram a aceitar essa mistura, começaram a descrer do Senhor. Por quê? Porque não tinha um líder que focava em Deus. Moisés, Josué, tinha ali um sacerdote, tinha ali uma pessoa que estava sempre junto com eles e direcionava o caminho do Senhor, estava direcionando, olha,
Esse é o caminho, essa é a verdade, essa é a vida, é aqui que tem que trilhar. Não façam ídolos para vocês, não idolatrem ídolos, não façam objetos. Pensem no Senhor, o Senhor que está no alto, que está lá em cima no céu olhando por nós, aquele que coloca as nuvens para nos guiar, aquele que traz luzes, que traz nuvens de fogo para que aqueçam nossa noite a nossa noite no deserto, aquele que coloca caminhos para nos guiar durante o dia. Então, sempre tinha alguém lembrando isso. E quando eles se foram, não tinha mais. E aí eles começaram a se misturar. Esse período, em Juízes, durou 350 anos. E nesses 350 anos, houveram 13 juízes descritos no livro de Juízes e 2 que estão lá em 1 Samuel, lá em Samuel, que é Samuel e Eli, né? Os demais estão no livro de Juízes. Só para vocês terem uma ideia, eu relacionei aqui. Foi Otiniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Abimeleque, Tolá, Jair, Jefté, Ibsã, Elon, Abdom e Sansão. E depois em Samuel a gente vê Eli e o próprio Samuel. O livro de Juízes, ele tem assim, não é confirmado, mas provavelmente, né, ele foi escrito pelo próprio pelo próprio Samuel. E a ideia é que há uma narrativa da situação de cada juiz. Nós vamos falar hoje sobre 2 juízes, 3 juízes, na verdade. A gente vai falar sobre Débora, vamos falar sobre Sansão e vamos dar uma pitadinha em Samuel, né? Vai ver uma pitadinha de sal aqui para temperar a nossa aula, falando um pouquinho de Samuel. E de quebra a gente vai falar um pouquinho de Baraque, que estava junto com Débora, né? Que era o que estava à frente da batalha. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho e ver o que essas personalidades podem trazer pode agregar de valor para a nossa vida, para a nossa caminhada, né? Débora, a gente fala lá em Juízes. Lá em Juízes 4. Né? Juízes 4, de 1 a 2. Depois que Eude morreu, o povo de Israel pecou novamente contra Deus. Por isso, o Senhor deixou que eles fossem conquistados por Jabim, rei de Canaã, que governava a cidade de Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que morava em Arosete-Agogim. Jabim tinha 900 carros de ferro, ou seja, era um exército grande. Durante 20 anos, ele maltratou o povo de Israel sem dó nem piedade. Então o povo de Israel pediu socorro ao Senhor. Débora, que era mulher de Lapidote, ela era profetisa e também juíza dos israelitas naquele tempo. Lendo a história dela, eu consegui entender perfeitamente por que ela foi eleita, vamos dizer assim, juíza, né? No versículo 5 do capítulo 4, né? Havia uma palmeira entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Débora sentava-se debaixo dela e os israelitas vinham até ali para que ela julgasse as questões que eles traziam. O que acontecia ali? Eles conversavam, traziam as situações e ela dava direcionamento para eles. Aí, no versículo 6, ela mandou chamar Baraque, porque o Senhor ouviu o pedido de socorro do povo e mandou um recado para ela. E ela foi falar com Baraque. Então, lá em Juízes 4, 6. De 6 até o versículo 9 a gente vai ler, tá? Então, versículo 6. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que estava na cidade de Guedes, no território da tribo de Naphtali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, está lhe dando esta ordem. Escolha 10.000 homens das tribos de Naphtali e Zebulon e os leve ao monte Tabor. Eu vou trazer Sísera, o comandante do exército de Jabim, até o rio Quizon para lutar contra você.
Ele virá com seus carros de ferro e soldados, mas eu farei com que você vença, Baraque. Então Baraque disse a Débora: eu irei, mas só se você for comigo. E aí ela respondeu: tá bom, eu vou. Eu vou com você, mas você não ficará com as honras da vitória, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. E ela foi com ele. Débora mostrou nessa passagem, a gente vê um texto muito pequeno que fala de Débora, né, dentro do livro, mas ela foi assim, muito incisiva, muito viva, muito forte, muito marcante, né? Porque ela mostrou que ela sabia o que ela estava fazendo. Sabe, eu entendi, quando eu li esse versículo 9, eu entendi perfeitamente. Aliás, o 9 não, todos que nós lemos, né? Ali do 6 ao 9, eu entendi perfeitamente por que ela era juíza. As pessoas acreditavam nela, as pessoas criam nela. Por quê? Porque ela demonstrava que sabia o que estava fazendo. Ela falava com firmeza de voz, ela falava com certeza. Olha, é assim. E é assim, pronto. Olha, é assim por causa disso, disso, disso e daquilo. Então você vai fazer isso. Esse é o teu caminho. Então, foi exatamente essa visão que eu tive quando eu li a mensagem. É como se eu estivesse vendo a cena, né? Ela lá embaixo da palmeira, Baraque chegava e ela falando: olha, isso, 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 e Deus vai fazer assim, 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 e ele mandou você fazer isso, isso e isso. Aí ele: nossa, mas eu só vou se você for comigo. Ela mostrou tanta segurança, ela mostrou tanta força, ela mostrou tanta certeza daquilo, que Baraque falou: não, essa mulher tem que estar do meu lado. Eu vou para a guerra, mas ela tem que estar junto, porque ela é a cara, né? Ela vai. Então, foi exatamente a sensação que eu tive, tá? A visão que eu tive foi essa. E aí no versículo 14, ela fala com Baraque: vá agora, porque é hoje que o Senhor lhe dará a vitória sobre Sísera. O Senhor está com você. Então Baraque desceu do monte Tabor com os seus 10.000 homens. Quando Baraque apareceu com seu exército, o Senhor fez com que houvesse uma grande confusão no meio dos soldados dos carros de Sísera. Aí Sísera desceu do carro a pé e fugiu. Observe o que Baraque vai fazer agora. Porém, Baraque perseguiu os carros e o exército até Azorete e Agogim. Todo o exército de Sísera foi destruído. Ninguém escapou. Mas espera aí, gente. O que falou aqui? O exército foi destruído. Mas onde estava Sísera, o comandante? Fugiu a pé. Ou seja, ele fugiu para um lado, Baraque correu atrás do exército do outro lado. Gente, cadê a estratégia de guerra de Baraque aí? Né? Baraque mostra que ele era um bom executor. E o que isso está mostrando para nós? Que ele realmente precisava de precisava de Débora ali. Porque nós precisamos, existem várias personalidades, né? A personalidade daquele que é o executor, e Baraque era o executor, e a personalidade daquele que é o líder, aquele que é o planejador, aquele que planeja, aquele que define. A gente percebe claramente que Débora ela não planejou nada, porque tudo foi planejado pelo Senhor, ela simplesmente foi a porta-voz, mas a gente percebe muito bem que Baraque não tinha a estratégia de guerra, porque ele teria que ter ido atrás do comandante. Se eu derrotar o líder, eu venço todos os demais, eu venço todo o exército, eu venço todo o grupo, né? E Baraque não, foi atrás do exército. Ótimo. Por quê? Estava errado? Não, não estava errado. Enquanto comandante, enquanto líder, ele estava errado, porque ele tinha que ter mandado o povo ir, ou teria que ter mandado uma parte ir atrás de Sísera, né? No entanto, não, ele deixou Sísera lá e foi atrás do exército. Falta o quê? Falta a visão estratégica. Então, nós temos que perceber o seguinte: quando nós somos estrategistas, nós temos que agir com estratégia. Quando nós somos executores, nós temos que ser executores. Não adianta
É tipo aquela história. Eu vejo muitas pessoas, muitos amigos meus que falam assim: ah, eu quero ser patrão, quero ser dono da minha empresa. Peraí, você tem perfil para ser dono de empresa? Quantas pessoas que eu ouço, que eu vejo, que eu vivencio, vejo junto, acompanho, que vai lá, abre uma empresa, monta toda uma estrutura e depois baixa as portas. Por quê? Porque a estratégia foi errada. É claro, tem uma situação, uma crise, uma pandemia, um boom financeiro, uma situação aí atípica, é outra coisa, tá? Mas quando eu estou falando de uma análise estratégica, se a pessoa quebrar, é porque ela não fez essa análise estratégica correta. Por quê? Muitas vezes dá-se por conta do perfil dela, né? Então a gente vê muito isso. Barak não tinha o perfil para ser dono de empresa. Tinha o perfil para ir lá e cuidar do exército no sentido de, ó, vamos fazer. Vamos lá, vamos arrebentar, vamos partir para as cabeças, vamos quebrar a parede, vamos bater a marreta e vamos embora. Então ele quebraria a parede, ele construiria a parede, mas ele não faria o cálculo para a parede não cair. Tá? Aí quando a gente vê a situação de Débora, ela já tinha certeza do que ela estava fazendo, do papel que ela estava cumprindo. Aí vamos ver o que aconteceu com Císera, né? O que a Débora tinha falado? Que Deus ia entregar Císera para uma mulher. Versículo 17. Porém, Císera fugiu para a barraca de Jael, mulher de Éber, o queneu. Ele fez isso porque Jabim, rei de Azor, estava em paz com a família de Éber. Jael saiu da barraca para encontrar Císera e lhe disse: entre, meu senhor, entre na minha barraca, não tenha medo. Então ele entrou, e Jael o cobriu com um tapete. E Císera pediu a ela: por favor, me dê um pouco de água, estou com muita sede. Ela abriu um odre de leite e lhe deu de beber. Depois cobriu Císera de novo. E ele disse: fique na porta da barraca, e se alguma pessoa vier e perguntar se há alguém aqui, diga que não. Císera estava muito cansado e caiu num sono profundo. Vai saber se não tinha alguma coisa no leite para ele dormir, né? Aí Jael pegou o martelo e uma estaca da barraca, entrou de mansinho e fincou a estaca na cabeça dele, na fonte. A estaca atravessou a cabeça e entrou na terra, e ele morreu. Ele morreu pelas mãos de uma mulher. A batalha foi vencida, porque o comandante morreu, né? E aí a gente vê as personalidades que existiam. Jael, a gente não fala da personalidade dela porque a gente não conhece. Ela só entrou naquele momento, atuou naquele momento. Pelo que a gente vê um pouquinho atrás, ela não foi muito... Não se sabe se ela estava a favor ou contra o marido, mas sabia que o marido era amigo do rei. E, no entanto, ela não sabia se o marido era amigo fiel do rei ou não. A gente não sabe. A gente não tem esse histórico. A gente sabe que tinha um laço aí entre a família dela e o rei. Mas até aí, inclusive foi até o marido dela que contou para Císera que Barak estava preparando para atacar. Se vocês lerem o texto todo, né, o conjunto todo aí do capítulo 4, vocês vão entender, vão ver direitinho esses pontos. Mas a gente sabe o seguinte, que Jael foi usada naquele momento, porque Deus precisava e ela estava ali para ser usada e se deixou ser usada. Mas a gente sabe que Barak tinha uma personalidade, Débora tinha outra personalidade e Deus agiu porque eles se deixaram ser usados, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre outro personagem, Sansão. Sansão está em Juízes 13. Todo mundo conhece a história de Sansão, né? Sansão era o homem forte, o nazireu, que não podia cortar o cabelo, só que ele se apaixonou por uma filisteia. Os filisteus eram o povo que aprisionava os israelitas e ele acabou sendo traído por ela e um monte de coisa que aconteceu aí, né? E quem conhece a história de Sansão sabe muito bem que ele não era um primor de servo de Deus, né? Vamos ler um pouquinho a história dele. Juízes 13, capítulo 5.
porque você ficará grávida e dará à luz a um filho. Não corte nunca o cabelo dele, pois ele será consagrado a Deus como nazireu, desde o dia do seu nascimento. Ele vai começar a livrar o povo, ele vai começar a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. Percebam duas coisas aí. Primeiro, o anjo veio e conversou com a mãe de Sansão. Ela era uma mulher estéril, não tinha filhos, e ela foi agraciada por Deus com Sansão. Sansão já veio com a promessa de ser consagrado a Deus, né? Então ele era consagrado a Deus. Isso quer dizer o quê? Que ele era protegido por Deus e ele teoricamente deveria fazer aquilo que Deus queria, né? Não era muito bem o que ele fazia, mas era o que estava definido para ele. Em Juízes 14, a gente percebe o seguinte. 14:1. Sansão desceu até a cidade de Tímina e ali viu uma moça filisteia. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: Eu vi em Tímina uma jovem filisteia. Peçam essa moça para mim, porque eu quero casar com ela. Mas seu pai e sua mãe lhe disseram: Por que você foi procurar uma mulher no meio dos filisteus? Aquela gente que não pratica a circuncisão, ou seja, aquela gente que não segue o Senhor, aquela gente que não acredita, não tem a mesma fé que nós. Será que você não podia achar mulher no meio dos nossos parentes, ou entre o nosso povo? Mas Sansão disse ao seu pai: É aquela moça que eu quero. É dela que eu gosto. Qual a característica marcante de Sansão aí? Mimado. A mulher era estéril, e é perfeitamente aceitável. Tá? A mulher era estéril, nasceu um menino, dali um presente, e ela mimou demais o menino. Eu imagino que ele devia ser mimado ao extremo. Aquele menino de, ai, não toca, nossa, doeu. Sabe, aquela coisa assim, aquele menino chato. Cresceu, não era mais aquele, ai, não toca, doeu, mas acostumado a ter tudo que ele queria. Ele sonhava, os pais estavam ali dando para ele. É ruim mimar? Não, é claro, a gente ama nossos filhos, a gente quer estar com ele, quer abraçar, quer cuidar dos nossos filhos, né? Mas a gente tem que ser ponderado, a gente tem que pedir equilíbrio ao Senhor. A gente não pode mimar demais e não pode tirar carinho demais. Tem que ter equilíbrio, tudo no caminho do Senhor, tudo direcionado por Deus tem que ser equilibrado. A gente pensa naquela balança de pratos, né? Então eu tenho lá a balança, um prato aqui, outro prato aqui, e ela tem que estar no equilíbrio. Eu não posso demonstrar que não amo, mas não posso deixar que esse amor seja ao ponto de cobrir os erros, né? Ou de não ensinar o caminho correto. Então, a visão que eu tenho é que Sansão era um menino rebelde, mas assim, não é rebelde, ele era mimado, era um menino mimado. Ele se casou com a moça. Normalmente a criança mimada, ela acha que ela é o todo, né? Tá tudo ao meu redor, tudo à minha volta, é egocêntrico. Então ele fez uma adivinhação para afrontar os convidados da festa, né? Estou resumindo a história dele, né? Se vocês lerem a história de Juízes 13 e 14, vocês vão ver que ele brigou com o leão, ele bateu um monte de filisteu, um monte de coisa, né? Mas vamos à essência aí do que traz a característica da personalidade dele. Então ele queria mostrar para os convidados do casamento, convidados que eram amigos da noiva, que ele era o bom. Ó, eu sou o cara. Vou fazer uma adivinhação para vocês e eu duvido que vocês consigam entender e descobrir o que é. Passam-se os 7 dias da festa e vocês não vão descobrir. Aí ele fez a adivinhação e a família esses convidados chegaram para a família dela, né, a família da noiva, chegaram para a noiva e falaram: olha, fala com teu marido, descobre qual é a resposta da adivinhação, porque senão a gente vai vir aqui, vai queimar a tua casa, teu pai, você e toda a sua família dentro dela.
Aí ela começou a pressionar Sansão. Você fez uma adivinhação. Por que você não conta para mim? Você não me ama? Você não confia em mim? Você não acredita em mim? E de tanto que ela insistiu, no último dia ele foi lá e contou. Por quê? Porque ele não aguenta a pressão. Uma característica do mimado, do egocêntrico, é não aguentar a pressão. Na verdade, do egocêntrico não, uma característica do mimado. O mimado ele não aguenta, ele começa a ser pressionado, ele arria. Ele dá aquela riada, ele arreia, né? Dá aquela riada e entrega os pontos. E foi o que ele fez com ela. Aí entregou os pontos, ela foi lá, contou para os caras chegaram lá e falaram, olha, é isso, isso e isso que é a adivinhação. E aí ele ficou muito bravo. Nossa, a impressão que dá é que foi a primeira vez que ele foi contrariado, né? Primeira vez que ele foi assim, nossa, me contrariaram. Como podem esses filisteus? E aí, ele, com raiva de tudo isso, teve a colheita de trigo. Aliás, antes disso, né? Ele foi lá e destruiu, né? Tocou fogo nas oliveiras e na plantação de trigo e na plantação de oliveiras dos filisteus. Aí os filisteus ficaram assim, nossa, horrorizados com isso, ficaram bravos com ele. Só que ele fugiu, ele desapareceu. Aí um tempo depois, ele... Aliás, eu pulei uma parte, meus irmãos, me perdoem. Perdoem-me, mas antes dele... Por que ele destruiu a plantação? Porque ele ficou revoltado por ele ter sido confrontado, né? Ficou com raiva, porque ele sabia que foi a esposa que tinha contado. Então ele foi embora. Foi embora. Sumiu. Irresponsável, totalmente irresponsável. Aí um tempo depois, lá em Juízes 15, ele voltou para visitar a mulher dele e levou um cabrito para ela. E aí chegou pro pai dela e falou, eu quero entrar no quarto da minha mulher. Aí o pai não deixou. O pai respondeu para ele, lá em Juízes 15, 2. Eu pensei que você a odiava, e por isso a dei em casamento ao seu amigo. Mas a irmã dela é menor, a irmã mais nova, né? É mais bonita que ela. Se quiser, você pode ficar com ela. Aí Sansão ficou nervoso de novo o mimo dele, tadinho, né? Aí ele falou, eu não sou responsável mais pelo que vai acontecer aos israelitas. Como se em algum momento da vida dele ele demonstrasse responsabilidade. Em todo o trecho de Juízes que a gente leu da história dele, que eu li, que aconselho os irmãos a lerem, ele não demonstra responsabilidade em momento algum. E aí ele foi lá e destruiu toda a planta. Foi aí que ele destruiu a plantação de trigo e de oliveiras dos filisteus. Quando ele destruiu e zangado, foi embora para a caverna. É muito nítido que ele saiu, muito perceptível que ele saiu. Não é o mesmo caso de Elias, que foi para a caverna com medo. Não, ele foi para a caverna porque ele estava com raiva. Estou com raiva, eu vou me isolar. Ficar lá isolado, mas não porque eu estou com algum problema de depressão. O problema dele não era depressão. Sansão em nenhum momento tinha depressão, é diferente do caso de Elias, que foi se esconder na caverna. Mas Sansão também foi para uma caverna. E aí os filisteus viram que Sansão tinha destruído tudo, foi lá nos israelitas e deu um pega nos israelitas. Ó, traz esse cara para mim, porque senão eu vou acabar com vocês. Aí o povo israelita vai lá e vai atrás dele na caverna. Aí o que eu entendo? Como que sabiam que ele estava na caverna? Porque no mínimo, gente, toda vez que ele estava se sentindo doentinho, se sentindo querendo, sabe, chamar atenção, ele ia para a caverna. Então já sabiam que ele estava lá. Sabe aquela criança que quando foge porque faz alguma coisa errada e os pais ficam preocupados, já vão procurar, porque ele sempre vai para um mesmo lugar? Então, é a mesma sensação que eu tive. Aí chegaram lá, conversaram com Sansão, convenceram Sansão a voltar, fingindo que estava preso,
Sansão foi preso e depois Sansão se rebelou com eles. E aí vem aquela história onde ele pega a queixada de jumento e mata um monte de israelita. Aí ele começou a mostrar que ele protegia os filisteus. Né? Os filisteus, protegia os israelitas, perdão, contra os filisteus. Mas na verdade não era que ele protegia. Ele tinha raiva dos filisteus. Então ele ia lá e brigava com os filisteus e acabou. Ele era forte, ele usava a força dele e brigava com os filisteus. Só que, em contrapartida, para brigar com os filisteus, uma vez que os filisteus eram prejudicados, os israelitas eram protegidos. Então, os israelitas o apoiavam. Por isso que ele foi tido como juiz. E os israelitas aceitaram Sansão como juiz dele. Porque, de certa forma, eles se sentiam protegidos. E eu não tenho ninguém, então, sem ninguém, vai tu mesmo, vem você. E aí protege a gente. Só que a gente precisa ver uma coisa assim muito muito forte, né? Sansão, ele era muito ingênuo, muito mimado, não cresceu na vida, né? Ele não cresceu, ele não amadureceu. Então ele agia sem a mínima malícia, ele agia pela pressão da força que ele tinha, né? Aí ele vai lá e se apaixona por uma filisteia de novo. Totalmente ingênuo, totalmente levado, né? E normalmente quando a pessoa é mimada, ela se torna egoísta, ela acha que todo mundo ama ela. Todo mundo cerca ela de amor e de regalos. Então, apesar dele ser muito forte, ele era muito fraco. E aí isso me remete a Paulo, 2 Coríntios 12, versículo 10. Onde Paulo dizia assim: eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais eu passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Gente, que maravilha, que bênção, que gostoso, sabe? Quando eu tô fraco, quando eu não consigo mais fazer nada, vem Cristo, me dá a mão, me levanta, me ergue e me fortalece para que eu continue. Gente, isso é muito gostoso. É muito, assim, maravilhoso. E enquanto Paulo tinha força junto com Jesus, Sansão tinha somente a força que Deus dava para ele, mas não caminhava junto. Então, na verdade, ele era um fraco, porque ele olhava simplesmente para o seu umbigo, seu mimo, né, o tempo todo. Aí em Juízes 16, versículo 28 e 30, Sansão já tinha sido traído por Dalila, todo mundo conhece a história. O cabelo dele foi cortado, ele teve seus olhos furados, e ele foi embora. Ele foi embora, foi preso, né? Aí no versículo 28 do capítulo 16, os filisteus estavam lá, festejando, comemorando e tal, aí trouxeram o prêmio, né? Sansão, era o prêmio deles. Aí trouxeram o prêmio para mostrar para o povo. Aí versículo 28. E Sansão orou ao Senhor dizendo: ó Senhor meu Deus, peço que lembres de mim. Por favor, dá-me força só mais essa vez. Deixa que eu, de uma só vez, me vingue dos filisteus por terem furado meus olhos. Então agarrou as duas colunas do meio que sustentavam o templo com a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, jogou todo o seu peso contra elas e gritou: que eu morra com os filisteus. Em seguida, deu um empurrão com toda a força, e o templo caiu sobre os governadores e todas as pessoas. E assim Sansão matou mais gente em sua morte do que durante sua vida. O que acontece aí, gente? A gente vê mais uma vez o egoísmo imperando. Sansão chegou num ponto que ele não tinha mais o que fazer. Tô cego, preso, sem força, não sei fazer mais. O que eu vou fazer da minha vida? Mais nada. E tudo por culpa desses filisteus. Aí, a impressão que eu tenho, gente, porque em nenhum momento do livro conta que ele orou.
Então esse foi o único momento em que Sansão orou. Como que um consagrado a Deus não ora? Como que um consagrado a Deus não fala com Deus? Né? Então todos esses versículos, capítulos que a gente leu, versículo 13 até aqui, esse foi o único momento que Sansão orou. Como que o Filho de Deus não ora, gente? Então a gente mostra que ele se sentia um suprassumo mesmo, tudo girava em torno dele, então eu não preciso orar. Nesse momento houve um quebrantamento e ele viu que ele precisava orar. Então ele foi buscar o Senhor. Só que na mesma hora que ele busca o Senhor, ele mostra que não estava arrependido, que não aprendeu nada, não serviu de nada para ele. Porque olha a fala dele, gente. Deixa que eu me vingue dos filisteus por terem furado os meus olhos. Será que foram os filisteus que furaram os olhos dele? Os olhos físicos, sim. Os espirituais estavam furados desde quando ele nasceu. Ele nunca viu a essência de Deus. Né? E por que Deus fez? Por que Deus permitiu? Porque os propósitos de Deus sempre são cumpridos. E Deus tinha um propósito. Lá no começo, lembram? Sansão ia começar a lutar e a proteger o povo contra os filisteus. Deus cumpre. Deus não cancela os acordos que ele faz com a gente. Ele cumpre as promessas. Ele falou que ele ia usar Sansão e ele usou Sansão. Não usou mais e Sansão não foi melhor porque não quis. Porque ele teve o livre-arbítrio. Ah, mas isso foi culpa dos pais dele que mimaram demais? Os pais foram errados, eu entendo. A minha visão é que os pais foram errados porque mimaram demais, sim. Mas não foram culpados. Não foram culpados porque amavam o filho e não souberam cuidar como deveria. Quantos de nós mimamos demais nossos filhos em alguns momentos? Se a gente não ficar o tempo inteiro na corda bamba ali pedindo equilíbrio a Deus, a gente faz coisa errada. Então, não são culpados. Erraram, mas não são culpados por isso. Sansão cresceu, ficou adulto e também não procurou o correto. Continua insistindo com o egoísmo dele e o mimo dele. E aí, para acabar, gente, para a gente fechar aqui, a gente vai falar um pouquinho das diferenças. A diferença básica, Samuel e Sansão. Os dois eram consagrados a Deus, desde o ventre. Ana foi lá e entregou Samuel para Deus. Falou, olha Deus, me abençoa com o filho, que o filho vai ter teu, ele vai te servir. Né? E a grande diferença, Samuel era um juiz que realmente era temente a Deus, ouvia Deus. Ele tinha uma força, Samuel tinha a mente forte e não tinha tanta força física. Ele tinha a mente de Deus. E Sansão tinha força humana e mente fraca. Então a gente tinha Sansão com a mente humana, força humana e mente fraca, e Samuel com a mente fortalecida, com a mente forte, com a mente enraizada no Senhor. E, em consequência, o corpo era fortalecido pelo Espírito Santo. Que nós possamos aprender um pouquinho com esses personagens, com essas personalidades, com essas características desses personagens, que a gente possa crescer, que a gente possa enxergar o mover de Deus, que a gente possa viver crescendo no caminho com o Senhor. Que Deus os abençoe, que Deus nos abençoe, que mantenha a nossa mente forte e nosso corpo fortalecido pelo Espírito Santo de Deus, para que nós passemos esse momento de pandemia e saiamos mais fortes. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, muito obrigada por este momento, obrigada por essa palavra, obrigada por cada pessoa que está assistindo, Senhor, em nome de Jesus. Eu profetizo
que essa palavra vai fazer a diferença na vida de muita gente. Que essa palavra vai agregar muito valor a muita gente. Muitas pessoas vão crescer e ser mais fortes, vão ser enraizadas e fortificadas em Ti, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Pai.